E eu agradeço a minha oportunidade. Deus, cumprimento a Deus na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus, mais uma noite o Senhor tem nos proporcionado para nós, preparado, né? Uma noite de vitória, né? Deus já fez coisas maravilhosas. Casamento do nosso irmão, né? Nossa irmã é o Ritmo, nosso irmão Mailton. Então foi uma bênção de Deus, né? Já foi uma noite de vitória, né? Porque quando acontece uma coisa maravilhosa na igreja, é um testemunho para todos nós, como enfermeiros, que está aí lutando, tem testemunho maravilhoso, todos nós, né? Nós sabemos que a mulher sempre vai forte, sabia? As mulheres são fortes, são coisas maravilhosas da parte de Deus, porque as mulheres são mais perseverantes, apesar das mulheres fazem alcançar os objetivos de Deus na vida delas. Elas colocam em ação mesmo, colocam em perseverança, elas vencem, depois contam o testemunho. Porque quem me ganhou, você foi a minha esposa dele que me ganhou junto com a sogra dela, porque eu nem imaginava que eu ia ser crente, né? Mas Deus usou eles delas e eu estou aqui hoje, como pastor da igreja, né? Então eu estou com os irmãos para entender, né? Não vale a pena. As irmãs que oram, não desiste da oração, não desiste do seu esposo. O filho, o parente, quem for, se você acredita, Deus vai realizar esse milagre. Então, isso vai acontecer, né? A Jamila viu que na presença dela, ela viu que o amigo, todo mundo veio para a igreja, está aí na obra do Senhor, e as crianças, todo mundo, e Deus fez a obra e está fazendo pela sua perseverança. Eu sei que não está fácil, porque quando a gente é usado por Deus, o inimigo investe mais em cima da gente. Então a gente sabe que as perseguições é muito maior em cima daqueles que Deus separou e que Deus usa para fazer algo. Então, a gente vai aprender nessa noite que tem isso, mas que a gente nunca o inimigo nos vence. Porque do mesmo jeito que a indústria de inimigo é maior, mas a pressa com Deus também é maior a nossa favor. Mas ele não vai conseguir nos vencer. Nunca vai vencer no escolho de Deus, nunca vai vencer no vencer. Porque tentaram vencer matando. Mas quando mata o crente, não venceu, aí é que ele vai para perto do Senhor, porque a morte do crente transfere ele daqui para o reino de Deus. É tanto que os imperadores, o inimigo, ele começou a matar na fogueira, ele começou a matar os leões e tudo, aí eles perceberam que não estava fazendo nada, porque o crente que morria ia direto para o reino de Deus. Aí eles mudaram a estratégia agora, mudaram a ética agora. A ética é desviar o crente, porque se o crente morre desviado, não vai para o inferno. Mas se ele é firme ali, sem morrer, já está com Cristo. Porque o Senhor disse que quando uma pessoa mata o crente, é um favor que faz a Deus. Isso é para nós aprender a não ter medo de morrer, nem ter medo, nem ter preocupação de que forma o crente morre. Não se preocupe com isso. Porque se nós for estudar a respeito disso, nós vamos ver outros que morreram cortados no meio, cabeça para baixo, decapitado, e todos, mas eles ficaram felizes, né? O próprio apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João e o Apocalipse, o imperador tentou matar de todas as formas, colocou ele numa cadeira de azeite, quente, com azeite, não conseguiu matar ele. E ele dizia: você não morre. Aí ele falou: eu queria eu morrer, eu queria encontrar o meu Jesus, queria eu morrer agora, não queria ir lá encontrar com ele. Então, ele tinha essa concepção de que partir daqui é muito melhor do que ficar aqui triste, Jesus. E essa concepção tem que estar em nossos corações, em nossa mente, porque nós sabemos que estamos aqui como forasteiros de passagem, mas ninguém vai ficar aqui para sempre, porque todos os dias morre gente, todos os dias passa gente da terra, e aquele que está com Cristo não está preocupado que dia você vai, porque quando você for, você vai morar no céu. O importante é isso, porque o céu é para os crentes, o céu é para os verdadeiros servos do Senhor, e dessa forma nós vamos estar cientes e estar tranquilos que o Senhor tem muitas bênçãos para entregar em nossas mãos, e nós temos que ser perseverantes para tomar posse da vitória de Deus em nossas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ler uma palavra do livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Mateus 5, do versículo 1 em diante. Nós vamos aprender nessa noite as
dia tão maravilhosa, tão especial. E cada dia, nós já pregamos várias vezes, a irmã já veio pegou essa palavra um dia desse, que foi uma palavra boa, e a gente vai pregar de novo hoje. Todos os dias que a gente prega, Deus dá uma nova direção, dá uma nova mudança, porque a palavra é nova a todos os dias, né? Então, Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante fala assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. No 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. No 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles serão a Deus. 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por sua causa, por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. 11, bem-aventurados sois vós quando injuriar, perseguir, mentir, disser todo mal contra vós por minha causa, né? Aí no 11, exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. No dia dessa palavra, o sermão da montanha e as alegrias, né, que vem da parte de Deus. Nós sabemos que é fácil você se alegrar quando você não está enfrentando nenhuma dificuldade. Quando você olha do lado tem dinheiro, olha do outro tem dinheiro, você olha na sua conta tem dinheiro, você olha em todo lugar, você olha não está alegrando ninguém, está tudo certinho. Você fica alegre, é uma alegria. Porque alegria que isso não pode acontecer na nossa vida, nada pode acontecer. Eu estou dizendo que nós temos que estar alegres, mesmo que não esteja acontecendo isso. É isso que o Senhor quer dizer para mim e para você. Que essa alegria que o Senhor transmite para mim e para você tem que partir além de tudo isso. Porque quando nós passamos a entender a palavra de Deus, nós sabemos que é tão prazeroso servir a Deus que nada tira esse prazer, nem a falta de dinheiro, nem o nosso relatório, nem a perseguição, nada tira esse prazer, porque quando você está diante de Deus, você se sente tão maravilhoso e tão alegre, que tudo isso você não se preocupa com nada disso, porque ele preenche você. Isso que eu falo para o apóstolo Paulo estava reclamando disso que na casa dele tinha, e Deus falou para Jesus, minha casa não vale. Ele entendeu que não deveria mais tocar no assunto, que ele tinha um problema, e ele queria que o Senhor tirasse esse problema dele. Então o Senhor quis mostrar para Paulo, não vai tirar isso, nós sempre vamos ter uma coisinha, não vai ser tirado 100% de tudo de nós, para nós não se submeter, se exaltar e se orgulhar, e chegar ao ponto de dizer, eu sou mais grande do que fulano, eu sou isso, porque eu não tenho nenhum problema, eu sou um homem sem problema, eu sou um homem que não tem nenhum problema. Então eu não quero que nós falamos isso, porque senão você vai dizer que você é um super-homem já, e tem muitas pessoas que estão dizendo que é um super-homem, mas da forma de entender. Mas nós temos que entender que todos nós temos uma dificuldade e um problema, tem uma deficiência. Cada um de nós tem uma deficiência, um é numa área, outro é em outra, mas de uma forma ou de outra. O homem tem alguma deficiência, todo mundo tem uma deficiência, e é nessa deficiência que nós pedimos um aperfeiçoamento da parte de Deus em nossa vida, para que Ele possa nos ajudar a enfrentar isso, e que essa deficiência, essas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, que ela não seja a causa de afastar nós de Deus, mas que ela seja a causa de unir nós mais com Deus. É isso que nós temos que entender, e nós, quando entendemos isso, nós chegamos ao ponto de sentir mais prazer de buscar a presença do Senhor. Porque se eu tenho, na minha concepção, nós todos temos, e se eu busco o Senhor mais, eu vou alcançar algo dele mais e mais, né? Diz que quanto mais você busca, mais você tem, né? Quanto mais você se esforça por algo, mais você vai alcançar mais rápido aquele algo que você está se esforçando. Então, se você sabe que Jesus é o dono de tudo, é poderoso, está com as chaves, todas as chaves estão na mão dele, tudo está na mão dele, então a gente tem certeza que o que estamos
pedindo ao homem que é frágil. O homem, quando você diz maldito homem confidor, ele não está dizendo só na situação dos mau caráter, ele está falando na força do homem, que o homem não tem. Se você não vai ficar 5 minutos com a mão levantada, vai doer, vai cansar, você vai ter que baixar a mão. Então está visto na passagem, na outra luta que José teve, e tiveram que segurar a mão de José, a mão de José estava para cima, ele veio na guerra, quando a mão caía, o soldado pedia a força aqui, que alguém segurar a mão dele, as duas mãos para poder segurar, porque quando a mão estava levantada, Deus estava atendendo ali a oração, estava atendendo o poder sobre o soldado, estava ali fortalecendo tudo, porque vinha tudo pela unção que estava sobre ele. Então o homem que Deus derrama a unção, ele levanta as mãos e vai abençoar as pessoas. Então, nós estamos cheios de Deus, nós temos que levantar as mãos para abençoar as pessoas. Quando Jesus levantava as mãos para o seu povo, todos que estavam lá eram abençoados, né? Era fortalecido. Então é isso que ele deve estar no nosso meio para nos abençoar. Então, como ele mostrou esse exemplo que o homem não consegue, não tem muita força, a força está com Deus, então só dependendo de Deus. Então, quando ele fala que maldito homem que confiou, é para não confiar no homem, não na questão que o homem vai te roubar, mas ele fala, não é nessa questão, é não confiar, porque somos todos frágeis. Uma hora você vê que nós estamos aqui, se der uma doença, vai ter uma dor, você vai ter que ir no hospital, vai ter que ver o que o médico pode fazer, alguma coisa, porque é frágil, nós somos, o corpo nosso é muito fraco, é muito frágil, nós somos pessoas frágeis e estamos dependendo de Deus. Por isso que ele disse que nós recebemos um corpo glorioso. Esse corpo não está preparado para receber a transformação que vai ser um corpo incorruptível. Então nós vamos receber esse corpo ainda, esse corpo incorruptível, que nada vai destruir ele, que ele é indestrutível, é um corpo preparado, que pode entrar no fogo, pode entrar em qualquer lugar, porque Jesus mostrou quando ele ressuscitou no terceiro dia, que ele entrou na alma, estava os discípulos com a porta fechada, disse, rapaz, seja convosco, passou pelas paredes, não tinha nada. E esse corpo, ele disse que assim como nós como ele é, assim nós veremos. Então, nós estamos aqui nesse mundo, esse corpo é para esse mundo, esse corpo é para a terra. Então, por isso que quando nós vamos sair desse ali, e se for arrebatado, na hora do arrebatamento, o corpo é transformado. Mesmo não está falando que Deus transformará. Se ele fez arrebatar a igreja hoje, a igreja que estão vivos serão transformadas, serão mudadas, eles subindo, porque vai se trocar o corpo, e os que morreram necessitarão receber o corpo incorruptível para poder ir morar no céu, porque é outro corpo, né? E diz que no céu não tem pessoas, tudo cuidado só, é tudo coisa maravilhosa, está lá tudo, vai ser maravilhoso. Então, vai ser bom, isso é muito bom isso, né? É a promessa de Deus para a igreja dele e para nós. Então vamos fazer parte desse escolhido, vamos fazer parte desse povo, vamos pedir a Deus que venha nos usar nessa terra com a autoridade do Espírito Santo de Deus, né? De repente, você está na rua aí e de repente Deus quer te usar. Eu estava lá na empresa, eu trabalhava em Jabaquara, na antiga CMTC, naquela garagem que é em cima do metrô aí, e teve um dia que o rapaz lá no café, estava lá tomando café, e o cara estava falando, pastor é ladrão, pastor é isso, pastor é aquilo, falando lá em cima da falando pastor é ladrão, e só assim, de repente foi demorado lá, no meio da sala lá, demorou que eu vi tudo. Aí tinha lá o chefe, correu, se trancaram tudo de casa, se trancaram lá na sala dele, trancaram lá, trancaram tudo. Aí eu falei, não, deixa aí para mostrar, para desse por vocês, sai depois não, Jesus, estavam lá no chão chorando. Aí o homem falou, rapaz, o que é isso? Isso é o poder de Deus que você precisa conhecer, que todos precisam conhecer. Porque você acha que isso aqui não se resolve amarrando, não se resolve nada, porque o poder de Deus só se sai com o som e o poder de Deus. Aí voltou normal, chorou, pediu perdão, porque estava falando que nós era pastor, tinha mais um irmão, mais um de outro, e eles viram nesse dia chorar todo mundo lá. Foi um poder muito grande, né? Deus, eu estava lá nessa hora e Deus me usou para expulsar esse demônio. Ele ficou lá, todo mundo viu. Então, todo mundo temeu o Senhor naquele dia, naquela empresa lá. Todo mundo ficou caladinho, todo mundo, tinha um cara que estava com medo, o problema é se trancar na porta lá. Eu até falei, você devia ter expulsado o demônio, você disse que entende demônio, por que você não expulsar o demônio? Aí o cara se trancou lá e tudo. Então, tudo isso é o poder de Deus que está em nossas vidas e nós podemos ser usados para ajudar as pessoas, né? Outras vezes, na nossa igreja lá embaixo, tinha um rapaz que ajudou ele bastante, e um dia ele falou nos meus pais da manhã, e minha mãe falou na boca dele, você está tomando meus cavalos.
Então, uma forma que o demônio sabe que as pessoas não estão com Deus é cavalo dele. Por que cavalo dele? Porque faz a vontade dele. O cara vai. As pessoas dizem assim: eu sou liberto. É só não dizer que tem que mover. Depois eu sou liberto. Aí o cara diz que é liberto. Ele precisa fumar cigarro todo dia, queimando dinheiro, jogando dinheiro fora. Ele precisa ir no bar todo dia, tomar 3, 4 cervejas. E ele não para de fazer isso. Ele passa o dia no bar, passa o dia bebendo, tomando cachaça e diz que é liberto. Liberto somos nós, não precisa fazer nada disso. Nós somos libertos. Não precisa tomar cachaça, não precisa tomar nada. Nós precisamos, nós só precisamos de comer e tomar água, que foi isso que fizemos hoje. Isso é liberto. Isso é ser liberto. Liberto de todos esses vícios que nós tínhamos. Liberto de todas essas coisas ruins que fazem nós gastar nosso dinheiro à toa, fazer nós viver uma vida ruim. E agora nós vivemos na casa do Senhor. Isso é libertação. Isso é liberto. Nós não precisamos de nada no mundo para sobreviver. Porque a alegria que as pessoas têm hoje é alegria falsa. Mas a alegria que Deus quer te dar, Deus quer te dar, é a alegria do Espírito Santo de Deus. E essa alegria que nós precisamos, essa alegria que vem dele, é a alegria que vem da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa é a palavra. Então isso é bom, isso é maravilhoso. É o que ele quer fazer no nosso meio, né? Irmão, é muita coisa, é bom servir a Deus, né? E continuando, você vai entender. E nós precisamos estar cheios do poder de Deus. Eu tenho um dia, não sei se vocês se lembram, nós estávamos o Adão veio atrás de mim aqui de madrugada. Eu fui para a casa do Adão, a sobrinha dele estava na casa dele, pegou a casa inteira e fui ter que ir lá. Chegou lá, assim que eu botei o pé na porta, na casa mesmo, o demônio gritou. E a mulher caiu no chão, orei por ela lá, saiu o demônio, a mulher começou a demônio e falou: o que é que está acontecendo na minha casa? Ela era tudo destruído, queimado, tudo, quebrou porta, quebrou fogão virado, mesa virada, coisa para todo lado. Aí ela falou: o que aconteceu na minha casa? Eu falei: eu expliquei para ela: não, o demônio entrou na sua vida e não foi você, foi a força do inimigo que fez isso, que essa destruição completa. Aí tinha 7 pessoas nessa casa. Aí eu falei para ele: olha, tem uma coisa, vocês têm que tomar um jeito na vida de vocês, senão não vai ficar bom não. Eu disse: o que nós temos que fazer para aceitar Jesus, todo mundo, ir para a igreja, aceitar Jesus. 7 pessoas que aceitam Jesus. Então a igreja, a igreja lá perto de Além lá, até hoje com a nossa vida do Senhor. Então Deus fez coisa maravilhosa, Deus faz coisas bonitas, maravilhosas. Então isso que a gente precisa de encher o poder de Deus, porque na nossa caminhada, na nossa andada, alguém vai vir na tua casa, te chamar para você fazer uma oração, te chamar para você fazer alguma coisa. E nós temos que estar preparados, porque se nós não estiver preparados, nós vamos ser envergonhados. Porque se estiver preparado, nós vamos lá, não vai ser resolvido o problema. Então isso é necessário, nós orar, nós jejuar, nós buscar, para que quando alguém nos chamar, nós esteja a ponto de ir lá e resolver o problema da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? É isso que Deus quer. Por isso que ele faz assim. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e aproximou-se dele seu discípulo. E abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino de Deus. Né? Quando a pessoa está pobre de alguma coisa, ele vai procurar se vencer. De que é que você tem falta? Do que você tem falta, você vai pedir a Deus que Ele tem suprimento para mim e para você. Então, o que falta para você nessa noite, o que falta para mim, vamos pedir a Deus que Ele vai nos suprir e vai nos enriquecer naquela parte que são os pobres. Se você é pobre de espírito, Ele quer te enriquecer nessa noite para você não ser mais pobre. Se você é pobre de unção de Deus, Ele quer tirar a unção da sua vida para você não ser mais pobre de unção. Se você é pobre de alguma coisa espiritual, Ele quer te enriquecer nessa noite para que você seja abençoado através da palavra dele, né? Aí diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tá vendo? Se você chora, não se preocupe, você vai ser consolado. Só quem pode ser consolado é quem chora. Quem chora porque precisa de consolo. E senão o nosso Deus para consolar você. Quando você chora, você está chamando a pessoa do seu Deus para vir até você e tirar esse choro e te consolar para você não chorar mais, né? E assim é o Deus que nós servimos, né? Não sei, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado você que não aceita ser enganado, você que não aceita enganar ninguém, você que tem sede de justiça, que quer fazer as coisas tudo certinho, quer ser detalhista nas suas contas, quer pagar tudo certinho, não quer dever ninguém. Isso é o Espírito de Deus, isso é a coisa boa de Deus. Se você não tem isso, Deus vai te dar isso para você ser justo e ser fiel, como manda a palavra do Senhor. 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque serão Deus, né? Tem que ter o nosso coração limpo. Então, como nós podemos limpar o nosso coração? Não deixar que o nosso coração encha de alguma coisa que venha a parte de Deus. Nosso coração
Deus. Às vezes alguém fala uma coisa para você que não é bom, é uma coisa ruim. Não deixe isso te armazenar no teu coração. Não deixa nada ruim ficar gravado no teu coração. Naturalmente, aliás, porque a mente nossa que recebe as informações e é gravada. Então, nada ruim podemos deixar ser gravado na nossa mente, porque pode atrapalhar a nossa vida. Então, a gente tem que pedir a Deus, na hora que receber uma má notícia, ou um mal falatório, alguma coisa que não convém, pedir a Deus isso, que alguém está em lugar que não pode falar de Deus, está em lugar que não pode abrir a boca e dizer Deus tem misericórdia, Jesus está dizendo, não, falamos em pensamento. Claro que eu estou orando em pensamento, não é? Eu estou dentro do lugar que eu oro em pensamento, porque se eu orar de voz alta, alguém vai escutar e vai me repreender, ou então não vai dar certo, né? Tem que estar em segredo contra o inimigo, orando ali em espírito. Deus tem misericórdia, faz isso, me ajuda aqui nisso, e aí você vai alcançar o objetivo e assim o milagre é grande, em nome de Jesus, né? 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão filhos de Deus, né? Pacificador é aquelas pessoas que estão na igreja, que quando vê alguma coisa, um falatório, comparação que estamos aqui, de repente um fala mal do outro aqui, é um pacificador levantando, não fala mal do outro, não pode não, vamos orar por ele, vamos pedir para Deus trabalhar na vida dele, vamos fazer isso, fazer aquilo. Isso é pacificador. É quando vê o fogo estranho na igreja, ele vai apagar esse fogo, ele não vai botar mais lá na fogueira para fazer, mas ele vai apagar o fogo, vai ter um problema ali. Isso se chama pessoas pacificadoras, e a igreja precisa de muitas pessoas desse tipo, pessoas pacificadoras, porque é com esse tipo de pessoas que a igreja cresce. Esse tipo de pessoa, ele não vai somar o mal, mas ele vai apagar o mal e dar um jeito de criar as coisas boas da parte de Deus, e assim as coisas funcionam, e assim o milagre é grande. É isso que Deus quer, pessoas que têm esse coração puro, essa bondade, essa alegria de não se deixar se contaminar e nem deixar nem as outras pessoas se contaminar. Além de você não quer o mal para você, você também não quer que alguém também receba o mal. E é isso que Deus quer para mim e para você. É isso tudo, maravilhoso demais. É muito lindo. Glória a Deus, aleluia. A bênção é grande. E assim Deus alcança as bênçãos do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí ali, no 10, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque Deus é o rei do céu, tá vendo? Bem-aventurado quando você é perseguido por causa da justiça de Deus, por causa de tudo que é de Deus. Não, se você é perseguido porque você arrumou perseguição, arrumou problema é outra coisa. Mas se você é perseguido porque você é um servo de Deus, porque você é uma serva de Deus, porque você escolheu seguir a Jesus, ele está dizendo que você é um bem-aventurado, que você é uma pessoa, não fique triste, mas fique alegre por isso. Porque nós que somos cristãos, tem lugar onde nós trabalhamos que as pessoas não aceitam. Tem pessoas que outras religiões, e quando você fala que é cristão, eles ficam fazendo um pouco caso, falando com ele. Então, por isso que a gente tem que ficar atento e não se preocupar, entregar na mão de Deus, que Deus vai cuidar de você e nada vai te atrapalhar, porque Ele vai cuidar daquilo que é seu. Aí no outro ele fala: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriar, perseguir, mentir, disser todo mal contra vós, por minha causa. Tá vendo? Quando você está na casa de Deus, quando você está em algum lugar, ou na casa de Deus mesmo, que levantar algum contra você, não fica triste, não fica preocupado. Essa pessoa que levanta contra você não vai prosperar, vai ser fulminado, vai tirar Deus do seu bolso ou converte. Por isso que a gente, quando o Senhor diz que é para orar pelos inimigos, porque tem uma possibilidade de ele se converter. E se ele se converter, é muito melhor ainda, porque ele vai fazer parte do reino de Deus. Porque Deus converte os maus, Deus converte aquele que tem um coração ruim. É desse que Deus quer fazer uma grande obra. Realmente pode até estar junto conosco, louvando ao Senhor, através do nosso testemunho, de nossa perseverança, de nós suportar as aflições, nós suportar os disse-me-disse, nós suportar alguma coisa que a pessoa levanta contra nós. Fica quieto, pegar só na mão de Deus, não reagir, deixar Deus reagir a seu favor, resolver a seu favor, e assim o milagre vai acontecer na minha e na sua vida, né? Nós vamos pegar um exemplo disso aqui para nós sair daqui ciente desse negócio hoje. 12, exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, né? Então Jesus está dizendo aqui, está ensinando o discípulo que tudo isso poderia acontecer, e que tudo isso poderia fortalecer eles também no caminho de Deus para poder alcançar os objetivos, né?
forma. E pediu-lhe carta para Damasco, para que se sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas, que homem, que mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, surpreendentemente cercou um resplandor de luz no céu, e caindo em terra, viu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: sou eu, Jesus, a quem te persegue. Tudo é para ti recalcar contra os aguilhões. E ele, tremendo a mão, disse-lhe: Senhor, o que quer que faça? E ele disse: vai-te a cidade, e lá será dito o que há de fazer. Amém? Aqui, o primeiro perseguidor que a igreja teve, Saulo, perseguindo o discípulo, matou alguns, matou Estevão, apedrejado, e outros. E aqui nós vemos a resposta dessa passagem, que Deus cuida do que é dele. E quando Deus vê que você é uma pessoa que está dentro da palavra, que não está deixando nada atrapalhar você, que você está tendo paciência e está confiando no Senhor, aí Ele manda o socorro, como mandou aqui. O discípulo estava indo para Damasco, estava indo para fazer o trabalho, estava indo para Jerusalém. E Saulo, furioso, pediu o carro do sumo sacerdote, pediu autorização do governo, autorização para ir buscar o povo de Deus, para matar o povo de Deus, para prender e matar. Mas no caminho ele tinha sido surpresa. Diz que uma grande luz, um resplandor de luz, cercou ele. E ele caindo, disse que não chegava mais nada, mas ele caiu. Aí ele disse: o que é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, aqui te persegue. Então ele percebeu que a perseguição não era contra o povo, mas sim contra Jesus. O que significa hoje, para mim e para você, nessa passagem, que qualquer perseguição que eu e você enfrentamos, não é diretamente a mim nem a você, mas sim ao nosso dono. Jesus é o nosso dono. Quando a pessoa te persegue, está perseguindo diretamente você, mas sim o Jesus que te comprou. Porque no dia que você aceitou, você foi comprado por Ele, você foi entregue a Ele. No dia que você aceitou Jesus, Ele se encarregou de cuidar de mim e de você. Ele é o nosso advogado fiel, Ele vai nos guardar, porque nós aceitamos a Ele, então Ele cuida de nós. Então por isso que nós não devemos nunca usar a nós mesmos e nem querer nós mesmos resolver nossos problemas. Nós não conseguimos resolver nossos problemas, nosso problema quem vai resolver é Ele. Então por isso temos que ser pacificador, temos que ter paciência, temos que ser em tudo inteligente e deixar Deus agir em nossas vidas. Nunca querer nós mesmos resolver nossos problemas, porque os nossos problemas nós não temos força para resolver. Nós estamos aqui na igreja aprendendo isso. Nós estamos aqui para entender que você pode ter a sabedoria do mundo que você quiser, mas não vai ter inteligência suficiente de resolver os seus problemas espirituais, porque os problemas espirituais você não está vendo onde eles estão trabalhando por detrás. Nós sabemos que o céu que está para cima aqui tem uma nuvem de anjo muito grande do maligno contra nós, uma tempestade grande de testemunha mal aí para cima, anjos do inimigo, e diz que nós somos fulminados, porque o Senhor nos guarda contra a multidão de anjos de Deus para guardar a igreja e o povo dele. Nós somos guardados por um exército de anjos de Deus para não ser fulminados nem ser atingidos por esses anjos malignos que estão sobre os ares. Então a gente tem uma proteção de Deus, não é nós mesmos que temos a capacidade de se proteger, é Ele que protege eu e você, por fato de você ter aceitado Ele, pelo fato de você querer buscar o Senhor Jesus Cristo. Até falei no culto que a gente fez aqui, que o interessante, vou até falar de novo, que nós temos que ter muita inteligência de nunca se apartar da graça do Senhor, de apartar nossa mente de Cristo Jesus, porque a todo tempo Ele está guardando Ele, está guardando a você. Ele não trabalha no caminho do trabalho, na volta, na sua casa. Então nós passamos o dia trabalhando, não é dia de trabalho, vamos trabalhar. Aí nós passamos o dia trabalhando. Aí quando é a noite, nós chegamos cansados.
E às vezes nós queremos recusar de vir buscar Deus. Então, quando a recusa de vir buscar Deus, nós estamos deixando espaço para o inimigo entrar em nossa vida. Porque o inimigo vai dizer assim: estou pegando ela na terceira, estou pegando ela no enfado. Porque quem está caçando, na verdade, é a nossa carne, a nossa alma está pronta. Então é bom nós crucificar a nossa carne e lutar e vir mesmo se arrastando, porque você vai vir se arrastando, mas você vai voltar transformado pela palavra de Deus e pela unção que o Senhor derrama sobre nós. Então, porque se você for fazer isso, vai chegar agora, aí todo dia você faz isso, chega um dia que você não tem mais ânimo para vir para a igreja, porque o inimigo diz: não, mas estou aqui mais, fica aqui mesmo, você está cansado, vai dormir. E é isso, o trabalho que nós trabalhamos foi para nós. Quando nós vencemos essas 22 horas que nós estamos na igreja aqui, é muito caríssimo, é muito precioso esse tempo aqui na igreja, porque nós passamos 8, ou às vezes 12 horas do nosso trabalho, 9 horas. Ali nós estamos trabalhando para quê? Para guardar o nosso dinheiro, para sobreviver aqui na terra. O trabalho dele para manter a nossa alma é quando nós vamos para a igreja. Aqui sim, agora nós estamos mantendo, nós estamos trabalhando para Deus cuidar da minha alma, da sua alma, cuidar daquilo que você tem passado na mão de Deus, aquilo que você quer que Deus resolva, aquilo que Deus quer que você faça. Essa horinha você está aqui, que Deus vai ver. Eu vou agir. Ela está cansada, tão enfadada, mas sim, ela buscar a minha presença. Isso deixa Deus feliz, porque Deus vai cair lá na igreja da Apocalipse, tinha poucas forças, mas não levou o nome do Senhor. Não adianta você estar cheio de força, forte, mas levar o nome do Senhor. Não adianta nada. É melhor você estar fraco e não levar o nome do Senhor do que você ser uma pessoa, só é bem forte. Aí você nunca vai rir, porque nunca vai chegar a isso. Sempre aqui nós vamos estar com algum problema, nós vamos estar com alguma deficiência, como foi falado. Nós temos que entender que só quem vai nos aperfeiçoar é a palavra de Deus. E nós se afastando da palavra de Deus, nós não vamos ter isso. Mas quando nós procuramos, mesmo cansados, se arrastando e não faltar, não falhar, Deus vai te restituir, Deus vai te levantar, Deus vai te fortalecer. Vai chegar a hora que você está um gigante de Deus, que você já fica no trabalho pensando na hora do corpo. Como eu faço o trabalho pensando no corpo? Pensando que vai ser o corpo, pensando na vida do irmão. Deus abençoa a vida de cada irmão, quer ver o Senhor prosperar os irmãos, abençoar os irmãos, cuidar da casa dos irmãos, da família dos irmãos. Isso é pensando. Pastor, pensa nisso, pensa no benefício que o Senhor pode fazer à igreja dele, o benefício que o Senhor pode fazer às ovelhas do Senhor, porque essas ovelhas, vocês são preciosos para Deus, e nós estamos cuidando de uma coisa que não é nossa, mas sim do Senhor. Então vocês são especial para o Senhor, são maravilhosos. Então a gente fica preocupado de qualquer coisa que acontece, a gente fica com o coração doente, a gente quer ver coisas para acontecer no meio de vocês. É por isso que a gente pede que vocês sejam perseverantes e fortes para vocês alcançar o objetivo de cada um, porque todo mundo unido e todo mundo trabalhando no sentido só, Deus vai abrir o céu, Deus vai abrir a sua vida. Amém? Deus abençoe o irmão, vamos orar, vamos aí para nossas casas, para a oração, vamos ali, que amanhã tem mais outro culto em nome de Jesus, né? Vamos agradecer a Deus e depois nós estamos orando pelo irmão, a irmã e o irmão, pedir a Deus para abençoar o trabalho de vocês aqui na frente. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai Todo-Poderoso Deus, que o Senhor guarde nossas vidas, Pai, que essa palavra poder falar nos nossos corações. Ó meu Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa o ouvido da sua palavra, meu Deus, faz milagre, faz maravilha, abençoa a família de cada um nesta noite, Pai, abençoa o nosso grupo de Diácono Rico, toma nas tuas mãos, vai de encontro a ele, fortalece ele, livre de todos os males, Pai, quando o Senhor para guardar ele, o Senhor dá livramento, a proteção, ele receba o salvo quando ele estiver agora, ele receba força quando ele estiver agora, meu Pai, esperança, faz milagre, faz maravilha, meu Deus amado, meu Deus poderoso, é o que nós te pedimos, Pai, que agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre, amém. Com a glória de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a igreja, em nome de Jesus.